difícil, na qual o Papa proclamou a Assunção de Nossa Senhora, num tempo muito difícil. Veja bem, o final do século XIX, começo do século XX, meio do século XX, foi marcado por uma realidade muito específica, que era o racionalismo. E o que é o racionalismo? É aquela fé na ciência, aquela fé na psicologia, aquela fé na filosofia, aquela fé nos avanços psicológicos da época. Então, sobretudo a Europa, que era o centro do mundo, né, ocidental, e quase que em geral naquela época, estava se dobrando muito diante da capacidade humana de fazer as coisas, né? E houve uma decepção quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, porque se percebeu que a capacidade humana de criar cura para a doença também estava criando bombas atômicas e destruição em massa. Só que nesse meio do racionalismo, do crer somente na capacidade humana, a vida é só aqui, a felicidade é só aqui, eu tenho que viver aqui mesmo, eu tenho que namorar, curtir, fazer o que eu quiser, é só aqui a minha vida. Nesse meio, a igreja, através do Papa Pio XII, proclamou um dogma que nos revela que o nosso lugar não é só aqui, e que nos aponta para o céu. Porque veja bem, Jesus viveu a sua ascensão ao céu. Ele é Deus, ele subiu ao céu. Maria não viveu a ascensão, ela viveu a assunção. Ela foi elevada por Deus ao céu. Só que Maria, apesar de ser a criatura mais perfeita que já foi criada, ela é uma criatura como eu e você. Então veja bem, através dessa festa e através da vida de Nossa Senhora, nós já contemplamos aquilo que nós seremos. Aí nós já entendemos que nós estamos aqui de passagem e que a gente precisa começar a construir o céu hoje com as nossas escolhas. Você sabe que o Papa Bento XVI tem um discurso muito bonito, que ele, pregando sobre a Assunção de Nossa Senhora, Papa Bento XVI, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, certa vez ele disse que Nossa Senhora é a verdadeira arca da aliança. Por quê? Porque na arca da aliança do Antigo Testamento, o que tinha nela? Estava lá no Santo dos Santos, no templo. Tinha a tábua da lei, que Deus deu a Moisés sobre o Monte Sinai, com os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e o cajado de Arão, que Moisés também às vezes usou. Então, eles não... Era sagrada por quê? Porque tinham objetos que foram usados para fazer milagres. Só que Bento XVI diz que Maria é a nova arca da aliança, porque dentro dela não teve nenhum objeto sagrado, mas sim Deus encarnado, o próprio Deus. Então quando Jesus se encarna em Nossa Senhora, que também outro dogma mariano, imaculada na sua concepção, não cometeu pecado, foi preservada da mancha do pecado, por causa dos méritos da redenção de Cristo, que Ele operaria morrendo na cruz para nos salvar. Quando ela concebe Deus, o céu começa a habitar dentro dela, e ela, para conceber Deus, teve que dar o seu sim, né? O fiat, faça-se em mim. Então a partir do sim de Maria ao projeto de Deus, o céu vai habitando dentro dela, ela vai construindo a eternidade já aqui, e é isso que a gente precisa entender. Nós estamos nessa terra de passagem, e cada escolha que a gente faz, já nos faz entender a direção que nós vamos ter eternamente. Somos convidados a construir o céu já aqui nessa terra. Por quê? Porque a gente está de passagem. Quem aqui já pegou avião? Levanta a mão. Pegou assim, voo, né? Não pegou na mão, né? Sei que você é forte, mas... Já pegou avião? Foi para onde, mulher? Foi passear, foi para as Europa, né? Que eu sei. Foi para Roma. Foi para Canção Nova. Mas o que acontece antes de você pegar o avião? Você vai lá para o aeroporto, sim ou não? É o que vai acontecer comigo no final da missa. Você não me segura que eu tenho avião para pegar, para voltar para São Paulo. Você vai para o aeroporto e você vai para quê? A sala de embarque, né? Mas imagina, olha, se você aqui chegasse na sala de embarque, comprasse um sofá turbinado, R$ 9.500 o sofá, sofazinho básico, tem sofá caro, viu? Bonito, mas caro. Colocasse lá na sala de embarque, comprasse um quadro do Van Gogh, colocasse lá na sala de embarque, comprasse um bebedouro daquele bem top, sabe? Colocasse na sala de embarque,
e aí comprasse outra poltrona do papai e colocasse lá na sala de embarque, televisão de não sei quantas polegadas, aí alguém vem e senta no seu lugar, você começa a brigar, aí de repente alguém da companhia aérea chega em você e fala, você só está esperando, você vai pegar o voo daqui meia hora, você vai gastar tudo isso aqui? Não seria uma loucura, sim ou não? É isso que a gente faz, quando a gente quer decorar demais essa vida passageira, porque nós estamos esperando um voo, eu já disse ano passado e repito, lá na minha terra, gente que nunca morreu, começou a morrer, tinha um amigo que acordou morto, ele acordou, quando ele viu, ele estava morto, aí ele mandou uma mensagem, morri, a gente não gosta no Ocidente de pensar no nosso fim, mas nós estamos de passagem, não dá para você decorar a sala de espera, meu amigo, não dá, porque isso aqui é uma passagem. Então a assunção de Nossa Senhora nos mostra, claro, que a gente tem que viver bem essa terra, não é viver alienado, então eu vou para o céu, eu não trabalho mais, então eu vou para o céu, agora eu só rezo. Não, você tem que trabalhar, você tem que ser uma boa mãe, um bom pai, você está se preparando para prestar esse concurso, estuda bastante, para você passar, se Deus quiser, passa bem a sua vida, mas o pé tem que estar no chão, porém o coração voltado para o céu. Nós estamos de passagem, não dá para você investir para decorar a sala de espera do aeroporto, meu amigo, você só vai pegar o voo. É claro que se tiver uma sala de espera boa, eu vou gostar, mas não é a finalidade. A minha finalidade quando eu saio daqui para São Paulo, não é curtir a sala de espera, é chegar em casa. Você conhece alguém que mora na sala de espera do aeroporto? É passagem. Então a gente tem que aprender a construir o céu, com as nossas escolhas, a construir o céu. E veja bem, como eu disse no início, você está com a sua Bíblia aí, abre aí o livro do Apocalipse, capítulo 12. Como eu disse no início, hoje nós celebramos duas realidades, bem interessantes. A vigília, já a véspera da solenidade da Assunção de Maria, e o início da quaresma de São Miguel Arcanjo, que é uma realidade da devoção, não da liturgia, mas que é muito bonita também, que é fonte de espiritualidade para nós. E essas duas realidades, elas são convergentes, tá? A luta pelo céu, a intercessão de Nossa Senhora, o combate espiritual com a ajuda de São Miguel. Vamos ver isso aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo do 1 até o versículo 8. Então apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida, gritava de dor, atormentada pelo trabalho de parto. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz a um filho varão, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve então um combate no céu. São Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com seus anjos, os demônios, os anjos decaídos. Ele, porém, o dragão foi derrotado, e eles perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem, essas duas realidades aqui estão convergindo para o mesmo ponto. Nossa Senhora, o Evangelho não fala, o Evangelho fala igual está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Deus disse: mulher, colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar e você vai pisar a cabeça da serpente.
E aqui no livro do Apocalipse, veja bem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O Padre Jonas tem um livro, nosso fundador, fantástico, que fala, né, Maria, mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? Agora, o primeiro livro da Bíblia fala que Deus colocou essa hostilidade entre a descendência da mulher e a mulher, entre a descendência da mulher e a serpente, e a mulher pisa a cabeça da serpente. Agora em Apocalipse, está dizendo que ela ia dar à luz àquele que nasceu com o cetro de ferro, né? Jesus, o Salvador, que voltará uma segunda vez para nos salvar, mas que o dragão estava lá, perseguindo a mulher, e perseguindo implicitamente a sua descendência. Isso está falando o quê? De combate. Eu sou da descendência de Maria. Você pode repetir depois de mim? Eu sou da descendência de Maria. Foi péssimo, para. De novo, olha para quem está do seu lado e fala assim: acorda, meu irmão. Diga assim: eu sou da descendência de Maria. Por isso eu estou em combate com a serpente. Todos os dias. Nós estamos nesse combate. Por quê? Porque a serpente, está escrito lá no livro do Gênesis capítulo 3,15, ela vai morder o calcanhar da mulher e da sua descendência. E esse morder o calcanhar, vários padres do período patrístico, em especial Santo Ambrósio, também São João Crisóstomo, dizia da atividade do demônio tentando a gente, né? Ele nos tenta e ele nos divide, ele semeia divisão na igreja. Então ele está sempre querendo morder o seu calcanhar, tentando você a se definir a partir do seu pior, tentando você a deixar as feridas do seu passado falarem mais alto, tentando você a assumir os seus defeitos como a única faceta da sua identidade. Só que nesse combate, nós lemos aqui no livro do Apocalipse, Deus nos deu quem? Para lutar contra o dragão e vencer? São Miguel. Você não viu aqui que o padre leu? Sim ou não? Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e o venceram. Por isso que no tempo da quaresma de São Miguel Arcanjo, a gente reza com São Miguel. Quem começou a quaresma de São Miguel Arcanjo foi São Francisco de Assis, lá no século 13. São Francisco de Assis era muito piedoso e muito austero, e ele subiu no monte chamado Alverne, na Itália, e por 40 dias ele disse para os seus irmãos: eu vou ficar por 40 dias nesse monte, fazendo jejum, rezando e me preparando para a festa dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, que acontece dia 29 de setembro. Então ele começou a rezar dia 15 de agosto, que era a solenidade da Assunção, e ali São Francisco viveu um tempo de combate espiritual muito grande, e presenteou a igreja com essa espiritualidade. Ali São Francisco rezou a ladainha de São Miguel. Segundo a tradição franciscana, ele rezou a consagração a São Miguel. Ele rezava com a palavra de Deus. Por quê? Porque São Francisco entendeu que a vida cristã é sempre um combate. Sabia disso? A vida cristã é sempre um combate. Quando estiver muito tranquilo para você, vou ser sincero, desconfie. Se está muito tranquilo, é sinal que a sua fé está fraca. Não é que a gente vai ficar buscando confusão, não. Mas quando você começa a viver a sua fé, você incomoda. Gente, eu me recordo, eu contei um pouco o meu testemunho hoje cedo aqui, né? Eu me recordo quando eu larguei as drogas na minha adolescência. Eu era o cara querido, mesmo sendo maluco, tinha entrado em coma 2 vezes por causa de droga, doido, plantava maconha no fundo de casa, mas eu na minha turma eu era um cara querido, as coisas aconteciam, né? Foi eu começar a caminhar com Deus, eu comecei a enfrentar a oposição, sobretudo daqueles que andavam comigo, antes, né? Por quê? Porque quando você decide pelo céu, quando você decide por Deus, quem está preso à terra não consegue entender, e muitas vezes para fazer a vontade de Deus, você vai ter que aceitar perder alguns amigos, que no fundo não são amigos, porque se a pessoa não quer ver a sua salvação, se ela não quer te levar para o céu, se ela não é amiga de Jesus, ela não é uma boa amizade para você, não é. Então você vai fazendo escolhas e você vai entrando no combate, você vai perdendo amigos, você vai perdendo muitas vezes aquilo que você mais valorizava no sentido da sua autoimagem. Todos os santos foram caluniados, perseguidos, mas eles não foram destruídos, e no processo da calúnia, como eu falava hoje cedo, pregando sobre
a saída da segunda morada da alma para a terceira morada de Santa Teresa no Castelo Interior, que eu vou usar na minha Quaresma de São Miguel, que eu começo hoje, né? Eu estou muito tocado com esse livro, já tinha lido, mas Deus está fazendo uma obra nova nessa leitura nova que eu estou fazendo. Quando você sai da segunda para a terceira morada, você vai viver algumas provações que Deus vai permitir. E às vezes as provações vêm com incompreensões, com a sua fama, com a sua autoimagem que é atacada, com coisas que acontecem para humilhar você. Não porque Deus quer te humilhar, é porque, gente, um orgulhoso não pode agradar a Deus. Uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, não pode agradar a Deus. Uma pessoa cujo combustível é o reconhecimento, o elogio, não pode agradar a Deus. Então muitas vezes, para nos fazer humildes, Deus permite provações e humilhações. Humilhações, não tem outro caminho para a humildade. Os santos diziam, tem um texto muito bonito de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, no qual ele diz que o caminho mais seguro para você se tornar humilde de verdade é você aceitar as humilhações. E você não precisa ir atrás não, viu? Ligar para ninguém te mandar humilhação não, elas vêm. A humilhação de você querer ser algo e não ser, querer fazer e não conseguir. A humilhação de você não ser compreendido, que é coisa que dói mais do que a incompreensão. A sua intenção é boa e alguém te define como se você fosse mau, como se a sua intenção fosse atroz, ardilosa. São as purificações, como eu dizia na pregação da manhã, e retomo, as noites escuras do sentido da alma, que São João da Cruz escreveu na subida ao Monte Carmelo. Então a gente tem que aceitar entrar nesse combate espiritual, e a principal arma, eu vou falar de algumas armas no combate espiritual, mas a principal arma é a humildade. Sem humildade ninguém pode agradar a Deus. E aqui eu retomo aquilo que eu dizia no início. Nossa Senhora disse: o poderoso fez em mim maravilhas. A tentação nossa, por causa das consequências do pecado original, é dizer: olha só como eu faço maravilhas, né? É a tentação minha e sua. Veja só como eu faço maravilhas. Não, não. O poderoso fez em mim maravilhas. Esse é o caminho de Nossa Senhora. Santo é o seu nome. Então, eu e você precisamos crescer na humildade. Repita comigo: eu preciso. Péssimo também. Eu preciso crescer na humildade, como Nossa Senhora. E para isso, eu preciso sair do centro e colocar Deus no centro. Gente, qual foi a primeira atitude de humildade de Nossa Senhora? Qual foi? Lucas 1, Anunciação. O anjo apareceu a Nossa Senhora, e claro, ela perguntou como vai acontecer isso, o fato dela ficar grávida, porque ela era nova, mas ela já sabia como os bebês eram feitos, né? E ela até então era virgem. O anjo falou: você vai ficar grávida. Então ela perguntou: mas meu amigo, como é que vai acontecer isso? Porque até então ela perguntou para entender, não para questionar negativamente. E quando o anjo disse: olha, o Espírito Santo vai vir sobre você, o que ela disse na hora? Faça-se. Somente os humildes dizem para Deus: faça-se a sua vontade. O orgulhoso diz para Deus: faça, Senhor, a minha vontade. Qual foi a última vez que você e eu tivemos a coragem de falar para Deus: Senhor, no meu namoro, na minha vida, no meu trabalho, no meu futuro, faça-se a tua vontade? Porque eu vou dizer para você, você aqui, você em casa, Deus tem uma santa vontade para a sua vida, e uma vontade que vai te fazer muito mais feliz do que o que você pode pedir ou pensar. Eu vou dizer para você, enquanto eu usava droga, enquanto eu vivia no rock satânico, enquanto eu achava que eu abalava, nos meus namoros todos errados, eu tinha alguns momentinhos de felicidade. Mas quando eu comecei a dizer para Deus: faça-se a tua vontade, meu amigo, eu experimentei e experimento uma alegria que droga nenhuma na vida foi capaz de me dar. E olha que eu usei quase todas, sabe? Então Deus conta com a minha e com a sua humildade de dizer: faça-se. Padre, mas eu já disse lá atrás. Não, é todo dia. Hoje você está aqui, olha para a pessoa que está do seu lado, olha como ela está bonita, ó. Olha só,
mesmo que ela tenha um nariz avantajado, ela é uma pessoa bonita, feita pelas mãos de Deus, toda bonitinha, cheirosa. Estão até levantando o braço na hora da oração. Quem não passou desodorante não levanta o braço, hein? Senão o irmão vai desmaiar do seu lado. Não é no espírito não, mas está cheirosinha aí, olha só, o cabelinho bonitinho, arrumado. Aí amanhã cedo, amanhã não, depois de amanhã, né? Segunda-feira volta, meu amigo. Você vai para o seu trabalho, para a sua casa, e como é que você vai viver? Lá na segunda-feira você tem que perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade hoje? Na segunda-feira não vai ter um monte de gente aqui rezando, ou não vai ter o padre aqui com você. É você e Nossa Senhora, é você e Deus. Mas quer dizer que Deus só tem uma vontade para você quando você está no acampamento Aracaju, terra de milagres? Não, Ele tem todo dia. Então todo dia, como Nossa Senhora, eu e você precisamos nos esvaziar e dizer: Senhor, faça-se a sua vontade, faça-se a tua vontade na minha vida. Você que está no namoro, olha, Deus está me incomodando com relação a isso. Eu vou falar o que o Espírito Santo está no meu coração. Tem uma pessoa aqui no meio de nós, que você está num namoro que não vai nem para frente nem para trás, minha filha. Você já entendeu? Você vai ficar enrolando até quando? Sai desse namoro ruim, entrega a sua vida para Deus. É hoje que Ele está falando com você, e depois eu quero ouvir o seu testemunho. Você está aqui, Deus já te mostrou que esse namoro não vai nem para frente nem para trás. Você não tem coragem de terminar, esse cara não tem coragem de terminar, e vocês não resolvem a vida. Você tem que dizer: Senhor, faça-se a tua vontade no meu namoro, faça-se a tua vontade no meu casamento, faça-se a tua vontade no meu ministério sacerdotal. Humildade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é o que você quer, mas sempre é o melhor para você, mesmo quando você não entende. Quem aqui tem criança pequena? Levanta a mão. Ou já teve criança pequena? Bom. Minha mãe também teve criança pequena. Hoje a criança pequena dela tem 1,94 m, calça 46, mas já foi pequena. Você já percebeu? Hoje, graças a Deus, né? O mundo está um pouquinho melhor, a gente está menos insano, e a galera coloca essas tampinhas nas tomadas, né? Sim ou não? Mas na minha época era raiz, meu amigo. Se eu quisesse meter o dedo na tomada, eu tinha essa moral. E às vezes as tomadas eram desencapadas. É difícil até para o pai pensar nisso hoje, né? Mas acontecia, viu, gurizada? Então às vezes eu ia com a mão na tomada e minha mãe batia na minha mão, meu pai batia na minha mão. Os mais antigos pegaram essa fase? Era tão mais fácil tampar, né? Mas naquela época a gente não raciocinava assim, tampar de alguma forma, sei lá, né? Mas às vezes a criança ficava revoltada: como é que o papai não me deixa brincar com aquele negocinho? Brincar, meu amigo, você vai morrer. É uma descarga elétrica ali que um adulto não suporta, ainda mais um bebê. Então às vezes Deus, você está querendo uma coisa, você está querendo meter o dedo na tomada e Deus te dá um tapa e você fica bravo. Mas Deus tirou aquilo da minha vida, Padre, Ele arrancou. Não, Deus está fazendo o melhor. São João Crisóstomo dizia que o pecado é como um câncer, e às vezes Deus tem que arrancar o tumor sem anestesia, porque não dá tempo de anestesiar. Forte essa imagem, não é? Então às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, não para nos humilhar, mas para nos proteger. Para nos proteger. Então, primeira coisa, para viver o combate espiritual, eu preciso ser humilde. Repita comigo: eu preciso ser humilde. Segunda coisa, para você viver o combate espiritual com São Miguel, com Nossa Senhora, identifique, olha só, isso aqui é muito importante, identifique o que está te prendendo à terra, o que está te deixando muito mundano. Você está preso demais ao dinheiro, a uma pessoa, à sua imagem, a um ressentimento, ao prazer, ao reconhecimento. Talvez o seu maior apego seja a sede de reconhecimento. Então, para viver o combate espiritual, você precisa identificar o que te prende à terra e declarar guerra a isso. Depois, para vencer o combate espiritual, volte a desejar o céu. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, eu estou muito mexido, como eu disse, com a leitura do livro de Santa Teresa, porque eu percebo o seguinte, que é muito fácil para nós a gente deixar de desejar o céu, até mesmo dentro da igreja, sabia? Até mesmo para mim como padre, para eu como padre, é fácil deixar de desejar o céu.
Você começa a ter as compensações dessa terra, você começa a ter os reconhecimentos, você começa a ter os aplausos, mas tudo isso é efêmero. Sabe o que quer dizer a palavra efêmero do grego? Efemeros, quer dizer assim, um sopro, que você tenta agarrar e ele logo passa. Já tentou agarrar algum sopro? Tem gente no Brasil que já tentou estocar vento, mas não deu certo, né? Você já tentou estocar vento? Abraçar o vento? Não dá. Não dá. Então, o efêmero é quando você deixa de desejar o céu, só deseja o que é daqui. Me perdoe, às vezes em nome de sermos muito modernos, às vezes em nome de sermos muito cabeça abertas, nós vamos deixando de desejar o céu. Você sonha com o céu? E um dia você está lá com Deus na glória? Você sonha, em o dia que você passar dessa vida, você encontrar Nossa Senhora? Gente, eu tenho vontade. Olha, eu vou dizer para você, olha para quem está do seu lado aí, tem muita mulher bonita aqui. Eu já vi muita mulher bonita na minha vida, mas nenhuma mulher chega aos pés de Nossa Senhora. Nenhuma. Eu sonho em chegar no céu e encontrar Nossa Senhora. Eu sonho em chegar no céu e ela dizer assim para mim: meu filho, eu estava te esperando, meu filho. Eu estou arrepiado, ó. Arrepiei agora, da cabeça aos pés. Imagina, gente, imagina Nossa Senhora olhando para você, falando assim: meu filho, valeu a pena. Minha filha, a sua luta, a doença que você enfrentou, aquela vez que você foi fiel no seu casamento, mesmo sem querer, aquela vez que você disse não para o pecado, aquela vez que você escolheu perdoar, mesmo tendo motivo para conservar a mágoa, aquela vez que você escolheu rezar, mesmo tendo preguiça, aquela vez que você escolheu fazer o bem, mesmo sem ter motivos humanos para isso. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai dizer para mim: meu Zandoná, vem aqui, como o pessoal me chamava na minha terra. Eu lembro de você tremendo a mão para usar droga, e eu lembro de você pegando o meu terço e rezando para falar comigo: meu filho, valeu a pena. Porque só quem saiu do vício sabe como é. É muito mais difícil do que você imagina. E até hoje tem coisas que eu não faço. Até hoje não me permito beber certas coisas, porque só quem sabe, porque é uma coisa químico-neural, é mais do que um desejo. Tenho certeza que ela vai olhar para mim e falar assim: aquele teu terço com a mão tremenda, assim, imaginando uma carreira de pó, mas você escolheu rezar, meu filho, valeu a pena. Você chegou, meu filho, você está aqui. E ela vai dizer para você também. Sabe, a gente precisa voltar a desejar o céu, gente. Porque você sabe o que me chama a atenção na história de Santa Teresa d'Ávila? O Frei Maria Eugênio, que escreveu um livro fantástico, Eu Quero Ver Deus, perdão. Ele escreveu esse livro, ele é carmelita, Frei Eugênio Maria, melhor dizendo. É um clássico da mística teológica, esse livro, fantástico. Ele escreveu um livro contando a história de Santa Teresa d'Ávila. Você sabe que Santa Teresa d'Ávila, quando criança, sabe qual era o desejo dela? Ir para Marrocos para morrer mártir, por amor a Jesus. Ela queria que os muçulmanos a matassem por Jesus, para ela ser mártir. Uma criança. E quando ela era criança, e ela partilhou esse desejo com algumas pessoas, disseram para ela: mas filha, você pode ser freira, você pode ser religiosa. Sabe o que ela disse? Eu quero ver a Deus, e para ver a Deus eu preciso morrer. Olha só o desejo de santidade. Claro, não é que ela estava com tendência suicida, nem nada do gênero. Ela viveu e viveu muito bem, reformou o Carmelo, fundou mosteiros, mas ela tinha desejo do céu. Olha, se você viver a sua vida inteira brigando por seguidores, brigando por dinheiro, brigando pela aparência perfeita, você vai gastar todos os seus recursos tentando decorar uma sala de espera do aeroporto. Você vai voar, meu amigo. Não tem por que você gastar o dinheiro para decorar a sala de espera do aeroporto. O avião já vai sair. Voltar a desejar o céu. Nós precisamos de jovens que desejam o céu. Eu vou ser sincero para você, quando eu saí das drogas, me ensinaram a rezar o terço, eu rezava todos os dias. E para mim não foi fácil, como eu disse, eu recebia ligação até das meninas com as quais eu andava: vem aqui em casa, você não gosta mais? Eu falava: não, minha filha, você não entendeu. Se eu for aí eu vou cheirar de novo, eu não quero.
Mas eu lembro que eu pegava o meu tercinho azul que o meu pai tinha me dado e rezava, e lá eu pensava no céu. Eu não posso perder aquele Adriano, eu não posso perder aquele menino, ele tem que estar vivo dentro de mim. Eu ainda tenho que sonhar com o céu, e você também. Você precisa sonhar com o céu. Sonhar com o céu. E olha só, o tempo já está indo, mas mais um passo para você viver o combate espiritual. Identifique onde está acontecendo a batalha. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Identifique aonde está acontecendo a batalha. É na pureza, é na irritação, onde você está sendo atacado? É na vaidade, é no desânimo, é na preguiça, é na mágoa, é na necessidade de aprovação, é na vontade de desistir, é na sensualidade. Não se vence, a gente não consegue vencer um inimigo que a gente não identifica. Então é preciso identificar e vigiar, porque onde você não vigia, o inimigo encontra uma porta aberta. Você pode repetir isso depois de mim? Onde eu não vigio, o inimigo encontra uma porta aberta. Então você tem que vigiar. Talvez você está nessa depressão, em vez de você rezar, lutar, você fica aí deitado, alimentando pensamentos ruins. O casamento não está bem, você fica conversando com essa ex-namorada, com esse ex-namorado. Você precisa vigiar, buscar ajuda, se confessar. Próximo passo, isso aqui é fantástico, para vencermos o combate espiritual. Lembra que nós estamos unindo a Assunção com São Miguel, a Quaresma, o combate espiritual, a Quaresma de São Miguel, né, os 40 dias. Isso aqui é fantástico. Corte a tentação no começo. Existem pensamentos que não precisam ser analisados, precisam ser rejeitados, dizia Santo Afonso. Veja bem, uma faísca você apaga facilmente, mas depois que a casa está em chamas, meu amigo, o combate é muito maior. Então, corte a tentação no começo, não alimente mentalmente aquilo que você vai ter que combater espiritualmente depois. Sabe? Não alimente. Então corte a tentação no começo. E cada um é tentado de uma forma, gente. Tem pessoas que vão ser tentadas no seu temperamento, outras na sua insegurança, outras na sua impureza. Identifique e corte a tentação no começo. Por quê? Porque o céu é importante. O céu é importante. Como eu disse, vivemos bem nessa terra, mas sonhamos com o céu. Precisamos sonhar com o céu, com pureza. E, próximo passo e essencial para o combate espiritual, fortalecer a vida de oração. Ninguém vence uma batalha espiritual vivendo espiritualmente desnutrido. Como é que você está espiritualmente? Você está desnutrido? Você sabe o que se descobriu há pouco tempo nos Estados Unidos? Pouco tempo não, algumas décadas. Que lá nos Estados Unidos, eles nessa coisa do politicamente correto, não se pode mais falar, né? Fulano é gordo. Então, tem lugares nos quais eles usam um termo que traduzido seria corpos expansivos. Fulano tem um corpo expansivo. Bobeira, né? Em vez de falar, o cara é gordo, vai lutar para vencer, e vai lutar para se cuidar. Mas o fulano tem um corpo expansivo. Então se descobriu com aqueles caras com o corpo expansivo, com o tempo começaram a aplicar testes neles, e começaram a perceber que aqueles caras de 2 metros, com aquele corpo expansivo, imagina, eu tenho 1,94, imagina se eu tivesse 1,5 de lado assim, eu ia ter um corpo expansivo, né? Aqueles caras enormes estavam desnutridos, gordos, com 150 quilos, 160 quilos, por quê? Porque se alimentavam só de fast food, e tamanho de corpo não tem nada a ver com nutrição. Às vezes o cara come tanta tranqueira, mas não come uma proteína, não come uma gordura que seja sadia, vitamina B12 lá embaixo. Então a nutrição não tem a ver com tamanho. Então talvez você tenha tamanho há muito tempo na igreja, mas esteja com a alma desnutrida por falta de oração. O inimigo não deixa de tentar você um dia sequer, 1 minuto sequer. Então por isso você e eu precisamos rezar sempre. Quando você começa a rezar, você já começou a vencer. Quando você deixa de ser uma pessoa de oração, você já começou a perder.
Como está a sua vida de oração? Você reza um terço sequer todos os dias? Você visita o Santíssimo Sacramento? Você lê a Bíblia? Como é a sua prática de oração? Ai, padre, eu penso em Deus. Meu irmão, o diabo também pensa. Grande coisa pensar em Deus. Imagina, você é casado, sai da sua casa por 6 meses, não diz para sua mulher onde você foi, depois você volta e fala, pensei em você. As suas coisas vão estar na rua, se não tiver um Ricardão lá dentro, né? Não é pensar, é compromisso, é se relacionar. Não é o que você pensa, é o que você faz, é pegar o texto, rezar, é visitar o Santíssimo. Então o combate da oração, e a oração, ela não serve só para nos consolar. Eu só rezo quando eu estou triste, para Deus me consolar. Não é emocional, meu irmão. A oração é para te fortalecer no combate. No combate espiritual, vale mais fidelidade do que entusiasmo. Fidelidade na oração, rezar mesmo quando você não quer, né? E última coisa que eu quero trazer, porque o tempo já se esvai: busque sempre o sacramento da confissão, que é a grande arma daqueles que querem ir para o céu. Se confessar sempre. Todo pecado gosta da escuridão, a graça trabalha na verdade. Tem coisas das quais você é curado simplesmente por se confessar com o sacerdote, não precisa nem receber uma oração. E depois de cada queda, você vai se levantar imediatamente. Depois de cada queda, você vai se levantar. Caiu, levanta. Caiu, levanta. E busque a santidade, busque o céu. Sonhe com o céu. Amém? Vamos ficar em pé. Ave Maria, cheia de graça. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta os seus braços. Essa pessoa, nós somos a descendência de Maria, claro, se você puder fazer isso. Somos a descendência de Maria, da Imaculada, da que pisou na cabeça da serpente. Somos a descendência que caminha para o céu, que luta pelo céu. E nós vamos cantar do início, com toda a fé do nosso coração, sustentando esse irmão. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Solta a voz. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Cristo Jesus. Para sempre vai te atender. Cante. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente,
pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Só você, Maria passa à frente, pisa. Cruz sagrada, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Você sabe que quando nós cantávamos, a imagem que o Senhor me dava era de muitas pequenas serpentes caindo dos ombros de muitas pessoas aqui. Pequenas cobras que caíam no chão e iam sendo pisadas. Nossa Senhora está caminhando aqui agora no meio de nós. Nossa Senhora está caminhando agora em muitas casas, em muitos ambientes que estão recebendo essa transmissão, essa live. E Nossa Senhora nesse momento está, pela sua intercessão, através do poder de Cristo Jesus, mas pela sua intercessão, ela está nos libertando de muitas tentações. Pela sua intercessão, ela nos liberta de muitas tentações. Tentações contra a pureza, tentações contra a humildade, tentações contra a fé, contra a piedade. Essas serpentes estão caindo. Serpentes caindo também das cabeças, pessoas que estavam mal intencionadas, até dentro da igreja, mas mal intencionadas. A Virgem Maria está pisando essas serpentes. Nossa Senhora está entrando em alguns lares agora. Aqui tinham pessoas rezando pelos seus familiares. Nossa Senhora está indo agora aos teu filho, até o teu filho, até o teu pai acamado, até essa pessoa no hospital. Nossa Senhora está indo à frente desse seu concurso que você vai prestar, dessa causa na justiça. Ela está caminhando aqui. Ela está reacendendo em nós o desejo de céu. Obrigado, mãe, somos a tua descendência, que luta pelo céu com a Senhora, com São Miguel Arcanjo. Nos ajuda, mãe, nessa quaresma de São Miguel a sermos fiéis, Maria, a não desistirmos, a não nos deixarmos enredar pela tentação. E para encerrar, mais uma vez bem suave, Maria passa à frente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, mãe, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Pode ser mais forte, ela merece. E a São Miguel Arcanjo também, nosso defensor no combate. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ó Maria concebida sem pecado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Nós vamos para o nosso ofertório, gente, como membro da Canção Nova também.
quero estender as mãos a você que está aqui, que quiser, puder ajudar a Canção Nova. Tantas melhoras ainda para serem feitas nessa casa, muitas coisas já caminharam, mas a gente precisa avançar ainda. Um evento como esse também tem os seus custos. Então, se você quiser e puder, nos ajude, contribua, seja generoso, generosa, para a gente prosseguir a nossa missão de evangelizar. Desde já, que Deus lhe pague. Oferta no silêncio do altar, bendito fruto do viver, perfeito alimento de minha alma. O vinho que da uva brotou, bendito fruto do labor, por tua casa quero me consumir, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Levanto as minhas mãos para ofertar e deixo meu cansaço, transforma em oração o que eu fiz. assim como o incenso no altar. Elevo minha oração, Que chegue até vós o meu clamor, oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Orai, queridos irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei o sacrifício da reconciliação, de reconciliação e louvor que celebramos na Assunção da Santa Mãe de Deus, para que Ele nos obtenha o perdão e nos faça viver sempre em ação de graças por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu, sinal de inabalável esperança e consolo para o povo peregrino. Ela é primícia e imagem da igreja chamada à glória, pois não quisestes que sofresse a corrupção do sepulcro, aquela que gerou de modo inefável o vosso Filho feito homem, autor de toda a vida. Por isso, unidos aos coros dos anjos, vos louvamos, dizendo alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Josafá, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, nossos parentes, amigos já falecidos, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, da Igreja. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja, e dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aqui, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, o alimento nessa nossa caminhada rumo ao céu, Ele que nos sustenta, que nos capacita, que nos coloca na direção certa, rumo à eterna bem-aventurança. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Graças a Deus nós somos muitos, por isso procure um ministro mais perto de você, para você receber Jesus. Comungue na frente do ministro, na frente do sacerdote, e volte rezando, adorando o nosso Senhor. Você que não pode receber Jesus, ou você em casa que nos acompanha, faça sua oração pessoal. Enquanto isso, cantemos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás